Seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional, o programa que o desejo do nosso coração é que Deus fale com você, aí onde você está, na sua casa, no trabalho, a caminho do trabalho. O nosso desejo é que através da palavra de Deus possamos entregar uma mensagem ao seu coração. Já aviso de antemão, vai colocando aí no chat os seus pedidos de oração, vamos começar a dar uma certa interação aqui, tá certo? E hoje eu quero falar com vocês um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 28. Eu lerei dos versos de 10 a 17. Gênesis, capítulo 28, dos versos de 10 a 17. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero começar a compartilhar com você algumas ideias. Eu não sei, como você está, eu não sei como anda a sua caminhada cristã, eu não sei como anda o seu relacionamento com Deus, a sua vida de pecados. Eu não sei o quão afundado, o quão atolado no pecado você está. Eu não sei se você, por acaso, entre aspas, a gente sabe que não existe acaso. Há pouco falávamos da soberania aqui antes do programa, soberania divina. Eu não sei como você veio parar aqui nessa transmissão hoje. Mas o fato é que muitas vezes, ao longo da nossa jornada cristã, uma jornada longa a partir da nossa perspectiva de vida, uma jornada que durará toda a nossa existência nesse mundo caído. É bem possível que eu e você tenhamos momentos de muitas fraquezas, que nós tenhamos momentos em que estaremos nós apartados de Deus, que estaremos vivendo uma vida de pecado, muitas vezes de pecados deliberados, uma vida aprofundada em vícios diversos, seja o álcool, fumo, pornografia, adultério. Eu não sei como você se encontra hoje, mas para tratar com você sobre a maneira como a graça de Deus pode transformar a nossa vida, eu quero trazer a vocês a história de um homem bastante conhecido do imaginário cristão, a história de Jacó. Então vamos ver o que o texto bíblico nos fala, em qual momento nós estamos aqui. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela sua palavra. Pedimos do auxílio do teu Santo Espírito para que o nosso coração seja transformado, para que sejamos abençoados através da exposição da tua palavra. Tudo isso nós pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Jacó, é importante que a gente faça primeiro um panorama de quem é Jacó, Jacó é um homem conhecido pela sua falta de honestidade. Jacó é um homem conhecido pela sua astúcia aplicada de uma má maneira. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, desde o ventre materno em disputa com o seu irmão Esaú. Jacó é neto de Abraão. Então nós vemos que Jacó está inserido na família do pacto, na família da aliança. Ele está inserido no povo de Deus. Deus havia chamado Abraão lá de Ur dos Caldeus, trouxe Abraão ali para os arredores, ali para a terra prometida, deu a ele um filho, Isaque, depois de muito tempo de espera.
E Isaac é então um homem obediente a Deus, um homem temente a Deus, com as suas falhas naturalmente, mas que também tem uma dificuldade depois que ele arruma uma esposa, Rebeca, para que tenha uma descendência. Né? Deus havia prometido que a descendência de Abraão seria como as estrelas nos céus, incontáveis aos nossos olhos. Deus havia prometido a Abraão que na sua descendência toda a terra seria abençoada. E da descendência de Abraão, de maneira imediata, veio apenas um filho. Isaac, então, seguindo, né, e Deus confirmando essas mesmas promessas na sua vida, Isaac espera por aproximadamente 20 anos, até que venha e nasçam os gêmeos. Agora de um já são dois, a descendência começa a aumentar. Mas Esaú dá sinais de impiedade, assim como Jacó também. Jacó apresenta, a princípio, mais interesse nas coisas espirituais, mais interesse nas bênçãos vindas de Deus, ainda que por motivos errados. Jacó compra o direito da primogenitura do seu irmão Esaú com aquele famoso prato de lentilhas. Jacó comprou então o direito de herdar toda a parte material do seu pai, pois o seu irmão Esaú pouco se importou para isso. E agora Jacó está numa fuga. E por que ele está fugindo? Ele está fugindo porque ele trapaceou ao seu pai, ele trapaceou o seu irmão. Ele enganou ambos para que pudesse pegar a bênção dada por Isaac. Isaac já era cego e foi, entre aspas, facilmente enganado pela estratagema armada por Jacó e Rebeca. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos a mão de Deus na sua vida, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus pecados. Nós olhamos para a vida de Jacó e vemos um homem que dá sinais, muitas vezes sinais de impiedade. Um homem que acredita que o fim justifica os meios. Um homem que faz de tudo ao seu alcance para obter coisas. Após enganar o seu pai, a sua mãe ouve Esaú planejando assassiná-lo, e ele então a Rebeca ajuda a armar uma fuga para Jacó. Jacó então sai com medo, Jacó sai querendo preservar a sua vida, numa viagem solitária em meio do deserto, uma viagem rumo ao desconhecido. Jacó, muitas vezes, pode parecer aquilo que nós estamos vivendo. Em muitos momentos, nós estamos numa vida de pecado deliberado, em muitos momentos, nós não estamos querendo o convívio com o povo de Deus. Muitas vezes, nós estamos preocupados mais com o fim das coisas do que a maneira de chegar no fim. Muitas vezes, nós usamos de estratagemas, muitas vezes, nós usamos de caminhos ilícitos para tentar obter algo lícito. Deus não aprova essas coisas. Muitas vezes nós somos como Jacó. Jacó até aqui não dava sinais de que o seu coração cria em Deus. Nós vemos em Jacó um homem distante de Deus, mas que o texto bíblico já nos mostra que ele havia sido eleito por Deus, escolhido por Deus, para dar continuidade na linhagem santa. Jacó seria um homem usado por Deus para abençoar a terra. E olha, aos nossos olhos, que coisa inesperada. Poderíamos dizer que loucura é essa. Mas Deus cuida dos seus e Deus faz com que os seus se acheguem até Ele. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, mas eu creio que a vida de Jacó pode nos ensinar. Quando nós vemos essa visão da escada, esse trecho do texto bíblico, nós vemos algo importante para mim e para você. Nós que somos santos, no sentido de que já fomos salvos por Jesus Cristo, aqui já reconhecemos a nossa vida de pecado e já olhamos para Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas Jacó era também um eleito de Deus. E o que esse texto nos traz de beleza é que Deus, então, quem move, é Deus quem vai na direção de Jacó. E esse é o movimento da graça salvadora ao longo de todas as Escrituras. É Deus quem foi ao encontro de Adão após a queda. É Deus quem vai ao encontro de Noé antes do dilúvio. É Deus quem vai ao encontro de Abraão em Ur dos Caldeus. É Deus quem vai até Isaac.
A salvação é algo que nós não merecemos. O relacionamento com Deus é algo que nós não merecemos. Mas Deus, por causa da sua graça, Deus, por conta do seu amor pelos seus eleitos, Ele vem ao nosso encontro. Deus vem e nos alcança. Deus vem e nos transforma. Deus, através da sua graça, nos dá um novo começo. Ao longo da nossa vida, nós podemos precisar de outros começos. Não um novo começo com Jesus, porque esse só tem uma vez o início. Uma vez que nós iniciamos o nosso relacionamento com Cristo a partir da graça divina, nós nunca mais deixaremos de pertencer a Ele. Jesus Cristo diz que aquele que o Pai me deu, de modo nenhum eu lançarei fora. Da minha mão, da mão do Pai, ninguém pode tirar aquele que foi salvo por Jesus Cristo. Mas nós sabemos que ao longo da caminhada nós poderíamos usar essa palavra, nos desviamos dos caminhos do Senhor. Nós muitas vezes nos afastamos dos princípios, da sua vontade revelada, mas aí então, quando a graça divina continua a agir em nossa vida. A graça divina age na vida dos eleitos, quer eles estejam caminhando com Deus, quer eles estejam se distanciando de Deus. A graça divina é graça porque nós não merecemos. A graça divina é profunda porque ela nos transforma. A graça divina é bela porque ela pega o pior dos seres humanos e transforma em alguém que vai sendo conformado à imagem de Jesus Cristo. E como se dá esse processo aqui na vida de Jacó? Deus então aparece a Jacó em um sonho. Jacó estava dormindo, né? Ele saiu da tenda dos seus pais para viver ali, passar uma noite isolado no deserto, numa região perigosa. E ele tem um sonho. Nesse sonho tem uma escada que liga a terra com o céu, onde os mensageiros de Deus, os anjos, se comunicam com a nossa experiência nesse mundo caído. Deus não apenas dá esse exemplo, dá essa visão, como Deus aparece para Jacó no sonho. E Deus se achega àquele que ainda não o reconhecia como Deus e reafirma as promessas feitas a Abraão e a Isaac e faz novas promessas para Jacó. Ainda que Jacó não cresce nele, ainda que Jacó não desse sinais de arrependimento, ainda que Jacó fosse um homem desonesto. E Deus fala então para ele: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaac. Veja, Deus se apresenta como Deus de Abraão e Deus de Isaac, mas não se apresenta como Deus de Jacó. Jacó ainda não havia sido transformado, seu coração de pedra não havia ainda sido substituído por um coração de carne. Mas nesse momento, Deus está começando uma obra de transformação na vida de Jacó. E aí Deus vai falar então para Jacó: a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Meus irmãos, olha que promessa bela. Jacó ainda não havia sido transformado e Deus está prometendo a terra que ele havia prometido para Abraão, ele está prometendo para Jacó. E ele está prometendo para Jacó e para sua descendência. Jacó ainda não era casado e Deus já está garantindo que ele teria uma descendência. Deus já está garantindo a Jacó uma prole, um futuro, uma nação que também viria a partir da sua vida. E aí Deus vai falar que essa descendência será como o pó da terra. Jacó não apenas terá descendentes, mas que esses descendentes se espalharão ao redor do mundo. E essa é uma promessa, uma reafirmação da promessa feita a Abraão. É a linhagem de Abraão que está perpetuando. E mais uma vez Deus reafirma: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui nós já vemos o aspecto missionário do amor de Deus pelos seus eleitos espalhados pelo mundo. É através dessa família inicial que Deus vai espalhar então a sua palavra. E Deus está prometendo isso para Jacó, um homem que o seu coração ainda era endurecido, um homem que ainda estava morto em seus delitos e pecados. Mas não existe o impossível para Deus. A graça divina não tem obstáculo para a sua atuação. A graça divina ela é soberana, a graça divina ela é santa, a graça divina é transformadora. A graça divina nos dá um novo começo. Assim como foi com Jacó, pode ser na nossa vida. E aí Deus continua e agora fazendo uma promessa direto para Jacó. E não apenas uma reafirmação de promessas que havia sido feita para os seus
para os seus ancestrais, para Abraão e para Isaque, para o seu pai e para seu avô. E aí o verso 15 fala: Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Vale a pena lembrar aqui, meus irmãos, no contexto, que Jacó estava fugindo da terra dos seus pais por medo de ser morto, por medo de perder a sua vida e perder tudo aquilo que ele tinha usado de estratagemas para conquistar. Deus, em sua graça, se achega a Jacó e faz uma promessa para ele de proteção integral. Deus está dando a garantia para Jacó que ele voltará para a terra de seus pais. Deus está garantindo para Jacó que ele não apenas teria sucesso na sua ida, mas na sua volta. Jacó seria protegido, abençoado por Deus, tanto na sua ida até Labão, quanto no seu retorno com a sua família. E aqui vale lembrar, né, que Deus ele perdoa pecados, mas Deus não tira as consequências, né? Então Jacó de fato sofreria várias consequências pelos pecados que ele havia cometido. Jacó sofreria na mão de Labão as mesmas artimanhas, a mesma falta de honestidade que Jacó usou dentro da sua família, Labão usou na vida de Jacó. Jacó teve uma família com seu início bastante turbulento, a briga entre mulheres, depois a gente vai ver briga entre os filhos. Jacó, com certeza, não era um homem perfeito, mas Deus, pela sua graça, agiu na vida de Jacó, e Jacó pode ter um novo começo. Jacó teve um novo começo, e o novo começo tem o seu início aqui nesse texto. E aí, no verso 16, despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó, um homem até então ímpio, um homem de um coração de pedra, um homem não regenerado, reconhece a presença de Deus, e não apenas reconhece a presença de Deus, Jacó teme a presença de Deus. Nós começamos a ver aqui então o início de uma transformação na vida de Jacó. Nós começamos a ver a graça divina agindo na vida de Jacó, e um homem conhecido pelos seus muitos pecados, pela sua desonestidade, começa a ser honesto consigo e com Deus. Ele começa a olhar para as circunstâncias, ele olha pelo seu sonho, e ele se apropria desse sonho, ele reconhece que Deus estava falando com ele. Jacó vê em Deus, então, o início de uma esperança. Jacó vê em Deus, Jacó vê nessas circunstâncias o início da sua transformação. O seu coração teme a Deus, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós, como cristãos, devemos temer a Deus pelo seu poder, pelas suas grandes obras, por aquilo que Ele pode fazer a nosso favor e, de certa forma, ao nosso favor, usando circunstâncias ruins aos nossos olhos. Mas Jacó não apenas reconhece esse Deus. A partir do verso 18, nós vemos que Jacó vai responder com um momento de gratidão a Deus. Jacó vai levantar uma coluna, porque Jacó vai prestar adoração a Deus. Somente pode adorar a Deus aquele que teve o seu coração transformado. Somente pode adorar a Deus aquele que começa a reconhecer quem de fato Deus é. E isso só foi possível na vida de Jacó por conta da graça divina. Isso só foi possível na vida de Jacó, pois Deus foi ao encontro de Jacó e não o contrário. Meus irmãos, nós somos fracos, nós somos prontos a nos distanciar de Deus e não nos aproximar dele. E por isso a graça divina que agiu na vida de Jacó e transformou o seu coração, pode fazer isso na minha e na sua vida. É por isso que nós devemos clamar a Deus para que Ele venha ao nosso encontro e transforme o nosso coração. Por isso nós devemos clamar a Deus para que Ele coloque em nós um ódio pelo pecado e nos coloque então um coração cheio de gratidão que visa, que busca adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus gracioso. É por conta do amor eletivo de Deus Pai, que nos escolheu desde a eternidade. É por conta da obra redentora de Jesus Cristo, que conquistou a salvação para mim e para você.
Uma obra que consistiu na sua humilhação, numa vida de obediência, na encarnação, na morte, na ressurreição e na ascensão até os céus. E por isso ele reina soberanamente, assentado à destra de Deus. É por conta dessa obra redentora que Cristo conquistou a salvação para mim e para você. E é por conta da ação do Espírito que aplica essa obra em nosso coração, que nos traz vida enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, aquele que troca o coração de pedra por um coração de carne. É por conta da ação do Deus triuno, da trindade em nossa vida e na vida de Jacó, que nós podemos ter um novo começo. É por conta da graça divina derramada na sua vida e na minha vida, que nós podemos ter um recomeço com Deus. É por conta da ação do Espírito no nosso coração e da habitação dele em nós, que nós podemos clamar a Deus: me ajuda a afastar do pecado, me ajuda a ter uma vida de santidade, me ajuda a ter uma vida de adoração, uma vida que é apegada a esse Deus maravilhoso. É por conta do Deus triuno, do 3 em 1, da trindade, que nós podemos então ter novo começo. E aqui eu vou resgatar novamente aquilo que eu falei no início. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem vivido com Deus. Eu não sei quais são os pecados que mais te incomodam ou os pecados que têm, de uma certa forma, te aprisionado. Nós temos que lembrar de Hebreus que devemos nos desembaraçar do peso do pecado para que possamos, então, fazer a jornada, a corrida da vida cristã. E isso só é possível se o Espírito agir em nosso coração, se o Espírito transformar a nossa vida. Nós temos que lembrar que o Espírito age em nós e Cristo está à destra do Pai intercedendo por nós. Aquele que é o nosso perfeito sumo sacerdote, aquele que sabe o que é padecer, aquele que sabe o que é ser tentado. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que hoje Deus tem da graça dele para derramar na sua e na minha vida. Eu sei que nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim e sobre você. Eu sei que se você está em casa ouvindo essa mensagem e Deus está falando ao seu coração, se Deus está te incomodando com os pecados que você tem cometido, é hora de arrependimento, é hora de retorno aos braços do Pai, é hora de conversão, de mudança de direção, é hora de olhar para as tentações desse mundo e falar: eu não te quero, eu quero apenas a Deus. Agora é a hora de nós olharmos para as circunstâncias e nos lembrarmos que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que derrama da sua graça sobre nós, e essa graça é tão maravilhosa que ela nos perdoa. Essa graça é tão maravilhosa que ela nos transforma. Essa graça é tão maravilhosa que ela nos leva, nos conforma à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É óbvio, meus irmãos, que é uma grande caminhada. É óbvio que nós temos muito a chegar até lá. Mas nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Nós sabemos que da mão de Cristo, da mão do Pai, ninguém removerá a nossa vida de lá. Cristo fez a obra perfeita que garante a salvação para mim e para você. Cristo tem todo o poder e a sua obra é perfeita e por isso nós chegaremos até o fim. Na primeira carta de Pedro, Pedro nos diz que é a mão de Deus, é o poder de Deus que nos conduz até a salvação. É Deus em sua graça que nos leva a essa vida de adoração. É a ação de Deus que nos sustenta em meio a tantas tentações. É a mão de Deus que nos protege e nos conduz para a herança incorruptível que está nos aguardando na eternidade, a nossa salvação. Nunca se esqueça que o Deus que cuida de nós é aquele que é soberano e não falha em nenhum detalhe da nossa vida. Nada foge ao seu controle. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Ele não ordenar. Esse Deus é soberano e cuida dos seus filhos. Ele nos ama e Ele não tem prazer em nos ver sofrendo. Mas Ele traz o sofrimento na nossa vida para que nós nos acheguemos a Ele. Ele traz o sofrimento na nossa vida para tratar o nosso coração. E eu creio que essa manhã é uma manhã de tratamento para você. Essa manhã é uma manhã em que Deus está falando a você: a minha graça te basta. A minha graça te perdoa. A minha graça te dá um novo começo. A minha graça vai te conduzir em uma vida de abundância e triunfo nos padrões celestiais.
A minha graça vai te conduzir para uma vida eterna. A minha graça vai te conduzir para um lugar onde não mais haverá choro, nem dor, nem ranger de dentes. A minha graça vai te conduzir para uma vida de um relacionamento perfeito comigo e que nunca mais será perdido. O convite de Deus essa manhã para você é: se arrependa, volte para os braços do Pai. Assim como Jacó reconheceu a presença de Deus, reconheça que Deus está contigo. Reconheça que Ele pode mudar a sua vida e derrame o seu coração em uma atitude de adoração, em uma atitude de gratidão. Que Deus muito te abençoe pela sua palavra, que o teu Santo Espírito transforme o seu coração e que você possa estar apegado com Deus todos os dias da sua vida. E agora eu quero ver aqui um pouco das mensagens, ver alguns pedidos de oração, para que possamos orar por vocês aqui. Olha lá, Simone Ferreira, Lidiane Gomes, a Maria, o pessoal pedindo aqui oração, Edelaine pedindo oração pela restauração do casamento, pela família, pela conversão do meu esposo. Vamos orar por isso. Deus tem poder para transformar corações. Vamos ver quem mais aqui. Isaac mandando a paz de Cristo, pedindo aqui por José Raimundo. Vamos orar pelo José Raimundo, por essa doença, né? Uma doença terrível. Mas Deus tem poder. Deus tem poder e Deus tem propósito nas coisas, né? Então a Edna também pedindo oração. Os pedidos de oração aqui são vários e a minha memória é meio curta, tá bom? Nós vamos aqui orar, né? Mas pessoal agradecendo, pedindo oração pela vida espiritual, financeira, né? O Sandro. Meus irmãos, então, vamos orar? Vamos orar pedindo que Deus continue derramando da sua misericórdia e da sua graça sobre a nossa vida e sobre cada um de vocês que nos acompanham. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, obrigado pelo seu cuidado para conosco, obrigado pois o Senhor é um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus justo e um Deus gracioso. É um Deus que tem a sua graça procedendo da sua santidade. O Senhor é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. O Senhor é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos protege, um Deus que nos conduz. Pai, muitas vezes temos falhado diante de Ti, temos pecado, seja por ansiedade, seja por promiscuidade, seja por vícios. A certeza é que nós temos desagradado o Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas. E clamamos, Pai, pelo Teu auxílio. Clamamos pela ação do Teu Santo Espírito no nosso coração. Pedimos que o Senhor nos fortaleça na nossa caminhada cristã. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos dê cada vez mais convicção e esperança na obra que o Senhor tem feito em nossa vida. Dá-nos força para lutar contra o pecado. Dá-nos força para nos apegarmos a Ti. Dá-nos mais amor pela Tua palavra, mais amor por oração. Que tenhamos prazer ao ler as Escrituras, que tenhamos prazer ao falar contigo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda os meus irmãos que têm sofrido, seja por doença, seja por casamentos, seja por problemas financeiros. Vem com a Tua mão poderosa e restaura essas vidas, restaura essas famílias, transforma esses corações. Converta, Pai, aqueles que estão distantes de Ti. Usa do Teu poder na nossa vida, Pai. Nós clamamos. Sem o Senhor nós nada somos. Sem o Senhor nós nada podemos. E o nosso desejo é viver uma vida de intimidade contigo, uma vida de comunhão contigo, uma vida de adoração ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos transforma. Nos dê um dia abençoado, um dia produtivo, um dia de caminhada confiante na obra que o Senhor faz em nossa vida. Derrama da Tua graça, Pai, e nos dá um novo começo. Nos dá uma nova caminhada de compromisso contigo. E que possamos brilhar a luz de Cristo onde quer que estejamos. Que possamos, Pai, ser usados pelo Senhor como canais de bênção na vida das pessoas. Que sejamos instrumento nas Tuas mãos para levar aquela palavra que transforma corações. Tudo isso nós Te pedimos no nome daquele que é perfeito, no nome daquele que é amoroso, no nome daquele que nos amou tanto, que se sacrificou por nós.
o teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que nós oramos, certos de que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos responde. Amém. Amém. Meus irmãos, tenham um bom dia, que Deus abençoe, que você siga firme aí na luta, apegado, agarrado com Deus, com a sua palavra e numa vida de oração. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.